Bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o dia que Deus preparou exclusivamente para você. Esse é mais um Maná Diário da Igreja Batista Manaim. Quero te pedir para que você nos ajude a semear a palavra de Deus. Que você possa compartilhar esse vídeo com seus contatos, curtir, se inscrever no canal do YouTube da Igreja Batista Manaim. Não deixe de ativar o sininho para que você receba todos os nossos conteúdos. E outra coisa importante é que se você tiver um pedido de oração, escreva aqui nos comentários do vídeo. Os intercessores da igreja, eles estarão orando por cada um desses motivos que você colocar aqui. Jesus ensinou por parábolas, e ele mesmo disse assim: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. As parábolas que Jesus contou, elas tratavam-se de temas narrados através de histórias com elementos muito comuns da cultura das pessoas daquela época e tinham como um principal objetivo falar a respeito de grandes verdades do reino de Deus. E hoje nós vamos meditar a respeito da parábola do amigo importuno. Nós vamos tratar a respeito do poder da oração. Oração e leitura da palavra são ferramentas essenciais que Deus deixou para nós falarmos com Ele e para que nós possamos conhecer a sua vontade. E o texto que nós vamos meditar, ele encontra-se lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 5 a 8. E diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós tendo um amigo, e por este, a procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão todos deitados. Não posso levantar-me para te dar nada. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que ele tiver necessidade. Amém por essa palavra. Quero começar dizendo aqui o significado do título dessa parábola, a parábola do amigo importuno. Importuno significa aquele que não é oportuno, aquele que chega em um mau momento, aquele que é impróprio, inconveniente, intempestivo, ou seja, trata-se de alguém que é um amigo fora de hora, realmente é uma pessoa que não deveria estar ali naquele momento. E o contexto dessa parábola, ela se dá ali no início do capítulo 11 de Lucas. Eu gostaria de te convidar para que você lesse depois, né? Onde um dos discípulos de Jesus, ele faz a seguinte pergunta logo no verso 1: Senhor, ensina-nos a orar. Naquela sequência, Jesus ensinava a oração do Pai Nosso. E na sequência, após ensinar a oração, ele contou a história de alguém que à meia-noite é incomodado em sua casa. Note que quem batia era um amigo pedindo 3 pães emprestados, pois recebeu um visitante e não tinha nada para oferecer. No contexto daquela época, era costume receber pessoas que visitavam, que passavam rapidamente pelo local, e se essa pessoa não tivesse nada para oferecer, aquilo era uma ofensa muito grave. Por causa do horário que já estava muito adiantado, o amigo estava sendo importunado e aí manda o outro embora. Naquele tempo as casas elas eram muito simples, elas possuíam poucos cômodos, então as pessoas dormiam juntas e se um se levantasse, provavelmente todos os outros também despertariam junto com ele. Tinha uma outra característica que essas casas elas tinham apenas uma porta e essa porta ela permanecia aberta durante todo o dia. Porém, à noite, o chefe da família ele era responsável em trancar aquela porta com uma espécie de tranca. Era uma espécie de tranca de correr muito grossa, ela era pesada. Ou seja, imagine a situação. Era uma situação totalmente inadequada de alguém que foi bater na porta daquela casa tarde da noite. No verso 8, Jesus disse assim: digo-vos que, se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver de necessidade. Então Jesus disse que se o homem não se levantasse por causa da amizade, certamente ele se levantaria por causa da persistência daquele amigo que ficaria ali incomodando insistentemente até ser atendido.
Então, nessa palavra, Jesus, ele quer dar uma explicação para nós, ele não quer dizer que Deus é como um vizinho, um amigo, que não quer ser incomodado de forma alguma enquanto ele descansa. Na verdade, Jesus está ensinando justamente o contrário. Se um vizinho que está cansado é egoísta e acaba suprindo as necessidades de um amigo que o importuna, quanto mais o nosso Pai Celeste, que é um Pai amoroso, não suprirá a necessidade de cada um dos seus filhos. Aqui mesmo ainda no capítulo 11, Jesus ele mostra aos seus discípulos que a oração ela é baseada na filiação. Ele diz assim, Pai Nosso. A oração não é baseada em uma amizade, mas é baseada no diálogo de um filho com o seu próprio pai. Olha que gloriosa é essa palavra para nós, porque Deus ele é o nosso Pai. Ele não é como um vizinho dessa parábola aqui, porque ele nunca dorme, não fica impaciente nem irritado, pelo contrário, Deus é misericordioso, ele é generoso, ele tem prazer em suprir as necessidades dos seus filhos. A mensagem principal dessa parábola ela é a seguinte: se o homem que estava batendo a porta foi recompensado por sua persistência, a perseverança na oração traz ainda mais bênçãos quando oramos para um Pai Celestial que nos ama. Afinal, somos seus filhos, eu e você, nós temos a identidade de filhos de Deus. No verso 9 e 10 diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Aqui nós temos 3 exortações da parte de Jesus: pedir, buscar e bater. Mas em consequência nós temos também 3 promessas: receber, encontrar e abrir. O pedir nas nossas orações é muito importante, porque indica confiança num Deus que nós temos, que é um Deus pessoal, que é o nosso Pai, com quem nós podemos ter comunhão e falar tudo aquilo que nós quisermos, falar a respeito de absolutamente tudo. Nós temos fé em um Deus que nos ouve e nos responde. Muitas vezes Deus nos responde com sim, ou Ele nos responde como não, ou Ele responde espere um pouco. Para todas as coisas há um tempo certo e um propósito. A parábola do amigo inoportuno, ela nos encoraja a buscar. E buscar é, acima de tudo, pedir, mas é também agir. Ou seja, é um pedido com uma ação. Isso significa que as nossas orações, as nossas petições, elas devem ser sinceras, acompanhadas também de atitudes que estarão de acordo com o que nós estamos pedindo. Por exemplo, se eu peço a Deus sabedoria e entendimento na palavra, eu também tenho que me dedicar a ler a Bíblia, a estudar a palavra de Deus, a me colocar, a me derramar diante da palavra de Deus. A parábola, ela também nos ensina a bater. Temos aqui uma grande motivação para perseverar. Quando pedimos com sinceridade, buscamos segundo a vontade de Deus. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós buscamos de acordo com a vontade dele. E batemos com perseverança. E se nós batemos com perseverança, a própria palavra diz que o resultado é que a porta ser-lhe-á aberta. E outro ensinamento que é muito importante que Deus nos dá é que para Deus nunca é tarde. Para aquele vizinho poderia ser tarde um amigo estar importunando-o à meia-noite, mas para Deus nunca é tarde. Em todos os momentos ele está disponível. Não existe uma hora inapropriada para buscarmos a Ele. Nós podemos buscá-lo em todos os momentos. Nosso Pai é um Pai celestial. Ele nunca se sente importunado com nenhum de seus filhos que o procuram. E Ele nunca é pego de surpresa também. Tem uma palavra de Deus para nós, lá no Salmo 113, no verso 11, que diz assim: quem é como o Eterno, nosso Deus, que reina nas mais elevadas alturas, mas se inclina dos céus para ouvir a nossa voz. Aleluia! É maravilhoso saber que nós temos um Deus que se importa conosco. É incrível saber que o nosso Pai, Ele não somente nos ouve, mas Ele até mesmo se inclina. Ele entra no nosso campo terreno para mostrar o seu cuidado e o seu amor para conosco. Então, se você está aflito agora, saiba que o Senhor está com os ouvidos abertos, com os ouvidos inclinados para ouvir a sua oração. Clame por Ele e Ele virá na sua direção. Sinta essa presença, esse cuidado e esse amor. A parábola do amigo inoportuno,
ela também nos ensina que algumas vezes nós recebemos coisas diferentes do que pedimos. E essa é uma lição que ela precisa ser compreendida por nós. Muitas vezes nós nos queixamos porque Deus não nos deu exatamente o que nós pedimos. E a resposta está lá no verso 11 dessa parábola. Diz assim: qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Muitas vezes nós não sabemos pedir. Muitas vezes nós pedimos errado. E Deus, por nos amar incondicionalmente, não nos dá aquilo que nós pedimos errado. Pois pode até ser mesmo que isso que nós pedimos venha virar uma maldição na nossa vida. Pode ser que aquilo que nós estamos pedindo nos afaste da presença de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus ele ouve as nossas petições e que Ele conhece todas as nossas necessidades. Mas a palavra também diz que a vontade de Deus ela é soberana e os seus propósitos sempre estarão acima dos nossos desejos e dos nossos anseios. Tem também uma palavra para nós lá no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 33, que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que promessa gloriosa para nós. Então nós não devemos procurar a Deus somente diante das nossas emergências, como aquele amigo fez no meio da noite na parábola. Mas nós devemos nos manter em constante comunhão com Ele. E como comentamos, a lição dessa parábola se encerra enfatizando que Deus é como um pai. Deus é a nossa própria resposta. E pelo fato de Deus nos entender e nos amar como filhos, nós não devemos temer, mas nós devemos confiar que Ele é um pai amoroso e que Ele sempre tem o melhor para nós. E que nesse dia você seja encorajado a persistir em oração. Que você possa confiar que a resposta de Deus, ela virá no tempo perfeito. A palavra de Deus também diz que nós não devemos estar ansiosos com coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e pelas súplicas, com ação de graça, nós devemos apresentar os nossos pedidos diante de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas ferramentas, ó Pai, que o Senhor Deus deu para nós, que é ouvir a Tua palavra, que é meditar na Tua palavra e que é falar contigo, Senhor, através da oração. Pai, que nessa manhã, Senhor, os nossos corações possam estar abertos, Senhor, a falar contigo, a buscar. Gera em nós, Senhor, o desejo, ó Pai, de estar mais e mais na Tua presença, mais e mais, Senhor, em comunhão contigo, Pai. Que nós possamos, Senhor, entregar a Ti, Senhor, todas as coisas, Pai, porque o Senhor é aquele, ó Pai, que sonda e conhece, Senhor, os corações. E eu te peço, ó Pai, que nessa manhã, Senhor, o Senhor venha mesmo, Senhor, reinar no nosso coração. Que o Senhor venha tomar, Senhor, o Teu trono no nosso coração, Pai. Que nós possamos, Senhor, nos abrir, nos derramar, nos entregar, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Porque o Senhor Deus é o nosso Pai eterno, que nos ama incondicionalmente. Dirige, Senhor, as nossas vidas. Dirige, Senhor, os nossos passos. Pai, tudo nós queremos entregar ao Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Saiba que Deus está com você em todos os momentos. Um dia abençoado, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.